E aí pessoal, tudo bom? Retomando as aulas aqui. Hoje então a gente vai falar sobre triângulos, né? Continuar essa revisãozinha. Para isso vamos fazer a revisão sobre o que é um polígono, né? Triângulo é um polígono, mas o que é um polígono? Então primeiro a gente tem que falar o que é uma linha poligonal, né? Uma linha poligonal é uma sequência de segmentos onde o começo de um coincide com o término de outro, né? O que isso quer dizer? Aquilo que a gente fazia lá nas séries iniciais de ligar pontinho, né? Então, nesse caso aqui, são linhas poligonais, são segmentos, então não são sempre retilíneas, tá? Não tem linha poligonal que é dada por trecho de circunferência, ou arco de circunferência, ou qualquer outra curva que não seja retilínea, tá? Mas vamos lá. Então, vamos aqui do lado agora. A gente tem 4 tipos de poligonais, né? Aqui uma poligonal simples e aberta, ou aberta e simples. Então aqui a gente tem esse caminho poligonal aqui dado por vários segmentos, onde esse aqui, ó, começou aqui, não tem nenhum antes dele, mas ele acaba nesse ponto e logo quando ele acaba já começa o segundo segmento, né? Acabou o segundo, já começa um terceiro, etc, né? Então esses pontinhos aqui são chamados os vértices desta linha poligonal, né? E aqui ela é aberta porque o último segmento, digamos assim, não coincide com o primeiro, né? O final do último segmento não coincide com o começo do primeiro, né? Então ela fica em aberto aqui. E aqui é a poligonal fechada simples, tá? A mesma ideia daquela lá, só que daí que acontece, eu fiz uma ligação, então formou um circuito, né? Tem essas ondulações retilíneas aqui e tal, mas só um circuito, né? Acaba um, começa o outro sempre, tá? Por isso ela é chamada fechada, tá bom? O que quer dizer ela ser não simples? Não simples, o que acontece é que, por exemplo, aqui, ó, tem esse caminho poligonal, esse segmento, aí eu vou ter esse outro segmento, um terceiro e o quarto segmento. Esse quarto segmento está cruzando com o terceiro segmento, com o segundo segmento, desculpa, né? Formando um vértice aqui, que não é vértice da linha poligonal, né? Repare que tem este vértice, este vértice, este vértice, este vértice, mas esse aqui não é vértice. Ele cruzou esse segmento, mas não era um vértice da linha poligonal, tá? Então, isso, quando acontece, vai falar que ela não simples, tá? E aberta de novo, porque onde acaba é diferente de onde começa, tá? E aqui ela é fechada e não simples, então tem um cruzamento aqui, um outro cruzamento aqui, um outro cruzamento aqui, tá bom? Então ela é aberta quando ela começa num ponto e termina em outro, aqui os dois casos. Fechada quando forma um circuito, ela não, sempre que acaba um segmento já está começando o outro, tá? E simples quando não tem um segmento cruzando com o outro, é que não simples quando um segmento da própria linha cruza com o outro, tá? Nesses casos aqui, essas são todas linhas poligonais, mas o único caso que a gente pode falar que seja polígono é esse caso aqui, ó, linha poligonal simples e fechada, tá bom? Então esse aqui é um caso de polígono. O que vai acontecer com polígonos então? A gente vai pegar esses casos, vai estar estudando com mais detalhe, porque a matemática, né, a geometria, ela geralmente vai trabalhar os problemas representando por as figuras da nossa realidade. Sempre a gente vai estar procurando representar por polígonos, tá? Para conseguir calcular área, perímetro, conseguir maximizar problemas, né? Então, geralmente a gente vai estar limitando por polígonos para poder trabalhar de uma forma mais fácil matematicamente, tá bom? Então, pulando de tela aqui, né? Peraí, calma aí, antes de mudar, como que a gente classifica esses polígonos? A gente vai classificar de acordo com a quantidade de lados, né? O lado de um polígono é o segmento, né? Então esse segmento aqui da linha poligonal, ele é chamado lado de um polígono. Nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos, né? 11 lados. Esse é um eneágono, né? Os nomes dos polígonos, a gente tem uma terminologia lá que depois eu vou colocar aqui do lado, ó. Tá aí os nomes dos polígonos, tá?
e essa terminologia segue de acordo com a quantidade de lados que tem esse polígono. Isso sempre vai coincidir com a quantidade de vértices que esse polígono vai ter. Então esse aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vértices. Então é o eneágono. Ele tem 11 vértices, 11 lados e 11 ângulos internos, né? Então os ângulos, a parte interior dele, que é essa parte aqui, né, de dentro, a gente consegue formar 11 ângulos aqui, né? Repare que esse ângulo é um ângulo maior que 180, a gente já falou dele. E quando num polígono a gente tem um ângulo maior de 180, ele é chamado polígono não convexo, ou polígono côncavo, mas de preferência a gente usa o nome não convexo. Quando a gente tem um polígono onde todos os ângulos internos são menores que 180 graus, a gente fala que é um polígono convexo. Uma outra forma de interpretar isso é que se eu pegar um segmento formado por pontos no interior desse polígono, quando ele é não convexo, que nem esse caso que a gente tem aqui do exemplo, né? Se eu pegar um segmento aqui, vem desse ponto até aqui, esse segmento não vai estar dentro do polígono, né? Vai ter uma parte dele que vai passar por fora do polígono. Então também a gente fala que ele é não convexo por causa disso. Aí, no caso, os polígonos convexos, toda vez que a gente criar um segmento, ele vai estar sempre incluído dentro do polígono. Um segmento com extremos sendo pontos interiores do polígono, esse segmento sempre vai estar interior ao polígono, tá? Então, desses casos que a gente tem de polígonos, né, esse tratamento que a gente vai ter nessas aulas vai ser sobre os triângulos, que são os polígonos mais simples, né? Eles são polígonos com 3 lados, consequentemente 3 ângulos, por isso o nome triângulo, e consequentemente 3 vértices, né? Tudo bem? No caso então de triângulos, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui. Opa, cadê? Aqui achei. A gente tem esse triângulo aqui com vértices A, B e C. Os lados aqui eu nomeei como A, B e C também. E os ângulos como alfa, beta e gama, né? A gente usa sempre letras maiúsculas para os vértices, letras minúsculas para os lados e letras gregas para os ângulos, tá? Então esse aqui é meu triângulo ABC,